Olá, amigos e amigas que gostam de montanhas e de trilhas. Neste vídeo vamos conhecer um pouco de uma montanha que é mais conhecida como o Morro do Tucum. O início de sua trilha é neste local, mais conhecido de nós como a Fazenda da Bolinha. Aqui na placa fica ao lado da BR-116, vamos dizer assim, o início de nossa aventura neste vídeo. A BR-116 nos leva a muitas de nossas aventuras nas montanhas. Quando vamos ao Tucum, devemos ficar atentos ao primeiro posto de gasolina, depois do pedágio, e a primeira estradinha depois desse posto de gasolina. Estradinha que atualmente está em reforma. Depois de mais ou menos uma meia hora a uma hora, conforme o local de Curitiba em que estejamos, chegamos aqui nesse ponto da BR-116 e aí observamos estas placas ao fundo, e aí é onde fica a rua que leva a Fazenda da Bolinha. Prosseguindo a nossa aventura, vamos conhecer a trilha que nos leva ao topo do Morro Tucum. Nos aproximamos mais agora do Morro Tucum, indo pela estradinha, e aí ao fundo podemos perceber aqui nesta direção o Morro Camapuã e logo atrás dele o Morro Tucum. Estamos cada vez mais próximos do objetivo da nossa aventura deste vídeo: chegar ao topo do Tucum. Depois de uns 15 a 20 minutos transitando a estradinha, finalmente chegamos na Fazenda Bolinha. Daqui a pouco começaremos a trilha. Aqui uma fazenda bem conhecida pelos montanhistas e por quem gosta de um acampamento numa área rural. Bom, transitamos um pouquinho pela Fazenda da Bolinha, esta bela fazenda. E aí finalmente nós chegamos no início da trilha, que na verdade não vai só até ao Morro Tucum. Na verdade esta trilha ela vai para muitos outros morros, como veremos adiante. Começar a caminhar nela, transitar por aqui, é algo muito semelhante a entrar no mundo mágico. E um mundo mágico cheio de seres diferentes que não somos acostumados a ver no nosso dia a dia. Portanto, para conhecê-los, pelo menos aqueles que aparecerem para nós,
prosseguimos a nossa caminhada. Prosseguindo. Num vídeo anterior que fizemos sobre o Camaquã, nós fizemos um detalhamento um pouquinho maior sobre esta trilha, que leva, na verdade, a vários morros, os quais conheceremos gradualmente neste canal. Depois de caminharmos por uns 5, 10 minutos, conforme o fôlego, nós chegamos nesse início da mata. Dá para dizer que o mundo mágico das montanhas é aonde nós vamos adentrando agora. Prosseguindo. Sempre é muito bom estar aqui de novo. Apesar de que tenhamos vindo, quem sabe, umas 50, 100 vezes ou 1000, sempre haverá uma sensação de que estamos chegando aqui de novo pela primeira vez. Sempre devemos ficar atentos à trilha, porque ela pode ter, de repente, a presença de animais peçonhentos, como cobras, upilhões e outros bichos. Prosseguindo. Dentre muitos obstáculos na trilha, um deles nós vamos encontrar por vários momentos, pelo menos mais 5 vezes ou 6 vezes. Este obstáculo é este rio. Vamos cruzá-lo pelo menos umas 5 ou 6 vezes enquanto estivermos na trilha, até a área de um cruzamento que marca os vários morros aos quais esta trilha dá acesso. Hoje este rio está bem raso, mesmo sendo época de verão, mas quando temos muitas chuvas, muito seguidas, o volume de águas aqui aumenta bastante. Em alguns momentos inunda a trilha e a correnteza vira uma tsunami. Tem que ficar atento a isso quando transitamos por esta trilha. Às vezes temos surpresas agradáveis, seja no chão ou nas árvores. Ver macaco bugio na hora sagrada da refeição, por exemplo, é uma surpresa agradável. Macaco bugio não é um ser que vemos no nosso dia a dia. Às vezes encontramos outros aventureiros também. Ele está se alimentando, isso sim, por isso está cegado ali. Tá conseguindo ver daí? Olha a primeira filmadora. Vamos aqui atrás e olha a primeira filmadora. Você vai ver, ele está comendo agora. Tá vendo? Você que é um bicho vulnerável, né? Se uma pessoa quer... Ah, se tivesse com uma arma aqui de longo alcance, já era. É um alvo muito fácil. É. É, ali é o caminho da roça deles, ó. Ali é. Ali, ó. Toda vez que vim pra cá tem que ficar quietinho aqui.
Depois de mais ou menos 1 hora, meia hora, dependendo do fôlego, chegamos nesta bifurcação da trilha que leva a vários morros. E aqui temos uma sinalização para onde podemos seguir o nosso destino que escolhamos. Vamos ver que destinos podem ser estes. Bom, meio que escondido, numa placa azulzinha atrás de algumas plantas, folhas, está a placa do Morro Pedra Branca, que começa aqui. Há relatos de que em torno de 1 hora, mais ou menos, uns 50 minutos, é possível chegar até o topo deste Morro Pedra Branca. Temos agora o Cerro Verde, o Tucum, Camapuã, que é o destino que nós seguimos quando viramos para a esquerda, que é o caminho que vamos seguir agora, porque iremos até o topo da montanha Tucum. E aqui, é claro, a volta à Chácara Bolinha. Temos que ficar atentos a esta volta, que normalmente a gente acaba fazendo à noite. E aqui temos a placa do Morro Agudo da Cutia. Na verdade é agudos porque são pelo menos 3 morros. Onde nós chegamos logo depois de passarmos pelo Morro Siririca, que não está marcado aqui por algum motivo nesse cruzamento, mas é o mesmo destino de Agudos da Cutia. E para chegar lá, basta que nós sigamos direto pela trilha, que faremos numa outra oportunidade no outro vídeo. Conforme o meu ritmo e o meu fôlego, eu levei mais ou menos uma meia hora para conseguir sair da florestinha e começar aqui na trilha do Camapuã, efetivamente, e aí chegar no Morro Tucum. Prosseguindo. Segundo o meu ritmo, eu vou chegar aqui daqui a pouco no topo do Morro Camapuã em uns 40 minutos a 1 hora, conforme eu esteja em forma ou não. Daqui a pouco eu vou descobrir. Hora de seguir em frente, à frente e lá para cima. Prosseguindo. Há pouco estávamos olhando o Camapuã lá da estradinha. Agora já estamos olhando aqui de cima. Estamos evoluindo. Apesar de que está aparecendo uma neblina nesse exato momento lá. Mas isso não vai nos impedir de prosseguirmos. Prosseguindo. Nossas primeiras caraculas na nossa trilha, na nossa subida, podemos ter a certeza de que estamos a uns 3 a 5 minutos do topo. Então, o negócio é prosseguir, prosseguindo ao topo.
Depois de uns 40 minutos, finalmente chegamos no topo, o topo do Morro Camapuã. A neblina e o vento está bem forte por aqui, e é bem normal para este lugar. Umidade, neblina fazem parte deste ecossistema. Chegando no topo do Morro Camapuã. Aí mais um desafio, mas ainda falta um pouco do nosso ponto final da aventura de hoje. Falta o topo do Morro Tucum. Por isso vamos prosseguir. Esta pedra do Morro Camapuã é a referência para que nós estamos de noite, numa neblina muito semelhante a essa, por exemplo. Ela serve essa pedra para que não nos percamos. E aí, o que nós vamos fazer é seguir a trilha que fica aqui, ó, logo embaixo dela. Se formos para a outra trilha, atrás dessa pedra, atrás desse outro ponto, aí nós iremos para o Morro Camapuã. E aí podemos ter que voltar, mas hoje há algo diferente lá no Morro Camapuã. Lá embaixo temos errado de caminho, agora há uma trilha para chegarmos à Fazenda Bolinha. Então hoje, mesmo que acabemos errando de trilha, nós temos como reencontrar a casa lá da Fazenda Bolinha de novo. Menos mal, no final tudo acaba sendo um final feliz. Prosseguindo até o topo do Tucum. Essa neblina não vai nos impedir de chegarmos até lá também. À noite o visual do Tucum é este. Quando a neblina dá uma trégua, aí vemos alguns pontos das cidades próximas. Aqui no topo do Tucum, mas
chega o sistema. Hora de voltar. Sem neblina e sem vento, é até possível ver a lua de dia. Às vezes conseguimos chegar aqui no topo do cume Camapuã sem neblina. Esperamos que isso também aconteça quando chegarmos no topo do Pico Tucum. Isso porque a neblina normalmente vai tomando conta de todos os picos ao redor. No momento, o Tucum nos aparece apenas como um vulto atrás dessa neblina. Mesmo assim, hora de prosseguir até lá. Ele está ali, sempre nos aguardando, com ou sem esta neblina, estas nuvens todas. Prosseguindo. Às vezes, a neblina desaparece e nós nos animamos em prosseguir a trilha, porque descobrimos que atrás de nós, exatamente aqui, o pico do Tucum está cada vez mais próximo de nós. Portanto, vamos prosseguindo até ele. O topo nos espera. Prosseguindo. Independentemente do número de pernas que temos, nosso destino é caminhar por aqui. Veja esta centopeia. Veja nós mesmos. Sempre que chegamos ao lado desta caixinha do CPM, sempre devemos deixar nossos recados da experiência que fizemos para chegarmos até aqui, até este ponto. Sempre é muito bom curtir este sol no horizonte e esta paisagem do Camapuã. Às vezes a neblina e o vento dão uma trégua e nós também conseguimos chegar aqui no topo do Pico Tucum ainda de dia. E outras vezes conseguimos que não haja nuvens em nenhum canto, em nenhum outro morro. Ou seja, o tempo abre por completo. Mas nem sempre
nós conseguimos aquela paisagem dos nossos sonhos. Mas sempre devemos vir aqui muitas e muitas vezes. E nessas muitas e muitas vezes em que eu aqui estive, vamos curtir um pouquinho então alguns desses momentos. O Morro Tucum é visto assim do Morro Caratuva. Ao lado do Camapuã, ele pode ser visto também de muitos outros lugares. E é visto assim da Estrada da Graciosa. A travessia do Morro Camapuã até o Morro Tucum é vista assim da Estrada da Graciosa. Mas não existe nada melhor do que estar aqui no Morro Camapuã fazendo esta travessia até o Morro Tucum. Bem melhor do que ficar vendo isto de longe. Seja num dia de chuva ou num dia de sol. Primeiramente, encaramos esta bela descidinha do Morro Camapuã. Depois é a hora de encarar esta bela subidinha até o topo do Morro Tucum. Sempre bem acompanhado com estas belas plantas chamadas de caratuvas, bem como de muitas paisagens ao fundo. Especialmente no verão, esta travessia do Camapuã Tucum tem muita umidade. Conforme o local, a água vira um rio. Na trilha, a trilha vira um rio. Com direito até a mini quedas da água, mini cachoeiras. Já na subida do Tucum, vamos encontrar esta pedra marrom, ou uma cor alaranjada escura, uma bica de água. Uma reserva de água para nós. Na verdade, um mini lençol freático ao lado da trilha.
bem útil para quem vai acampar no topo do Tucum. Fica a apenas uns 20 minutos a meia hora do topo. Neblina, chuva, garoa, umidade. Assim é a maior parte do tempo. Bem-vindos ao Tucum e à Serra do Mar. Este lagarto parece estar nos dando boas-vindas. Subindo, prosseguindo. Assim, haveremos de chegar no topo. Assim, chegamos no topo do Morro Tucum. Hora de assinar o caderno que fica nesta caixinha do CPM, o Clube Paranaense de Montanhismo. Por enquanto, este topo do Morro Tucum é um dos locais mais interessantes para acampar na nossa Serra do Mar. E o mais importante, por enquanto, ainda é permitido acampar por aqui. Em segundos, as nuvens vêm e vão embora rapidamente. Às vezes, ficam por muito tempo. Nuvens, neblina, tudo isso é bem mutante por aqui. Por isso, podemos dizer que dificilmente encontraremos a mesma paisagem ou o mesmo visual dessa paisagem quando viermos aqui. Cada vez será bem diferente. Estas simpáticas plantas chamadas de caratuva não faltam por aqui. Teremos sua agradável companhia praticamente o tempo todo. E embaixo delas e de nós, a barragem Capivari Cachoeira é um dos destaques ali embaixo na paisagem, no horizonte.
Mas, conforme as nuvens dão uma trégua, vemos também outros destaques no horizonte, especialmente o Pico Paraná e outras montanhas, bem como cidades do litoral. O topo do Morro Tucum rende uma bela foto ou vídeo de 360 graus. O Camapuã ficou para trás e abaixo de nós. Quem já acampou neste topo do Morro Tucum nunca vai esquecer este barulhinho do vento soprando a noite inteira. Ou soprando em parte desta noite. Tal como eu sempre gosto de fazer, primeiramente vamos observar todas estas paisagens no conjunto, no geral, e depois vamos ver uma a uma, individualmente. Sejam as paisagens do litoral, sejam as paisagens, cidades, morros do Planalto. Sejam as imagens mais antigas, com equipamentos mais antigos, ou as imagens mais novas. Todas elas são retratos e vídeos deste fantástico topo do Morro Tucum. Acampar na natureza e nesta Serra do Mar sempre é uma experiência interessante. Acampar no Morro Camapuã, ali embaixo, também é uma experiência muito legal. Mas é bem difícil uma experiência que supere o crepúsculo, o fim da tarde, ou o nascer do sol, o amanhecer. Os formatos do pôr do sol também dificilmente se repetem. Cada um é especial, cada um é do seu jeito. A experiência sempre é diferente. A bola sol vai adquirindo cores diferenciadas. Às vezes há mais nuvens, às vezes menos nuvens.
as paisagens e qualquer horizonte adquirem cores muito especiais, bem diferentes. Um avermelhado do fim do dia ou do começo do dia. A bola sol adquire vários formatos também. A umidade maior ou menor interfere no que vemos no horizonte. O ar ficando mais seco ou mais úmido interfere em nossa visão. Às vezes, subitamente, o mar de nuvens invade nosso local e divide espaços com o nosso pôr do sol. E rapidamente também já vai embora. Fantástico! E a partir de agora, hora de falarmos de lugares específicos, de pontos específicos. Vamos começar bem. Vamos começar pelo Planalto. E o Morro Tucum nos proporciona uma visão bem ampla de Curitiba e região metropolitana. Seja uma visão mais noturna, no final da tarde, no crepúsculo ou de manhã, ou uma visão mais da noite profunda mesmo. Neste momento, as luzes, a iluminação ao longe ficam bem mais bonitas. É uma visão muito bonita, com as suas belas luzes de cidade. De dia, conforme as nuvens permitam, podemos ver algumas cidades da região metropolitana e a própria Curitiba. Assim, vemos alguns detalhes de São José dos Pinhais, Ibirapuera, atrás dos morros da Serra da Baitaca, bem como Pinhais e Quatro Barras, sempre com Curitiba ao fundo. O ar mais seco também cria névoas mais secas e que também dificultam observar o horizonte, os prédios, a paisagem de Curitiba e de suas cidades metropolitanas. Agora, dirigindo o nosso olhar para o litoral, percebemos uma pequena cidade na planície.
O nome dela é Morretes. Sempre é muito bom recordar das construções deste simpático centro de Morretes. De dia percebemos que Morretes é cercada de verde e de rios por todos os lados. De noite, o verde é trocado pelo negro e as construções são trocadas pelas luzes. E assim, Morretes se torna este belo destaque atrás das Caratuvas, no horizonte. Prosseguindo o nosso olhar para o litoral, vamos perceber mais na direção do mar outra cidade. O nome dela é Antonina. Ela tem muitos braços de mar adentrando no continente, na planície. Percebemos também que Antonina tem este belo centro e este belo porto. Vemos que o mar varia de um azul mais forte e vivo para um azul mais cinzento, conforme a umidade e a secura do ar das condições climáticas. Isso quando estas condições climáticas não criam nuvens que tampam tudo ao redor. Lembrando também das condições da maresia. O clima é algo sempre imprevisível. De noite, as luzes da cidade de Antonina também, tal como acontece com as outras cidades, nos proporciona esta bela paisagem noturna. No final da tarde, a sombra do Pico Paraná nos mostra a APA do Cacatu e outras áreas rurais de Antonina. Desde o bairro Alto até o bairro Cachoeira, Antonina é fantástica. Quanto mais olhamos
para o litoral, mais paisagens e localidades percebemos. Tal como é o caso da cidade de Guaraqueçaba. Sempre percebemos conforme as condições climáticas permitem. Aí veremos ilhas e mais cidades. Tal como é o caso das cidades de Paranaguá e de Pontal do Paraná. Com Paranaguá aparecendo sempre no meio da nossa imagem, com Pontal do Paraná aparecendo sempre ao fundo da nossa imagem. E a floresta estadual do Palmito, sempre no meio destas duas cidades. Formando um verde que separa estas duas cidades. Até que aparece o Morro Siririca e esconde tudo de nós. E aí, quando acaba o Morro Siririca, vemos áreas de Matinhos e de Pontal do Paraná, dividindo espaços. Quando voltamos a observar Guaraqueçaba, vemos que a Ilha das Peças divide espaços com o continente. Fica difícil de saber onde é a Ilha das Peças e onde é o continente. Quando termina a Ilha das Peças, vemos a Ilha do Mel, escondida atrás da Serra do Itaqui. Às vezes, as condições climáticas permitem que vejamos ainda melhor o continente e a Ilha das Peças. O mesmo vale para a Ilha do Mel. Aí conseguimos até ver os navios que ficam aguardando sua vez de descarregar no porto de Paranaguá. A noite também chega para a Ilha do Mel, e aí vemos suas luzes no horizonte. Vemos também as luzes de
Paranaguá, Pontal do Paraná e Antonina. Assim é a bela visão do nosso litoral. Agora vamos desviar o olhar do litoral para uma parte importante do continente, as montanhas. Quando se fala em montanhas, já nos lembramos de neblina, umidade, nuvens, mas também muita beleza. Lembramos também de que montanhas são locais frios. Neste novo ambiente, vamos começar bem. Vamos começar falando da Serra do Ibitiraquiri, onde fica o Pico Paraná. Atrás destas simpáticas plantas chamadas de caratuvas, a Serra do Ibitiraquiri fica ainda mais bonita. Passar a noite acampado aqui no topo do Morro Tucum, com esta bela visão da Serra do Ibitiraquiri e desta lua, é uma experiência fantástica. A montanha Tutipiá é a mais baixa da Serra do Ibitiraquiri e lembra muito o Pico Paraná se fosse baixo também. Já o Pico Paraná é a montanha mais alta do sul do Brasil e por isso inspira muito a vinda ou a ida de muitos aventureiros para este topo. A montanha Ibitiraquiri também é inspiradora. A montanha União fica entre a Ibitiraquiri e o Pico Paraná. A Serra do Ibitiraquiri não está só. Tem outras montanhas e serras por perto. As montanhas Caratuva e Itapiroca estão aí, por perto, para mostrar que eu estou certo.
Conforme as condições climáticas, estas montanhas vão aparecer com coloridos diferentes para nós. Isso quando não estiverem escondidas pela neblina. A travessia aqui para o Tucum e outros morros vizinhos começa aí, no Morro Itapiroca, na Montanha Itapiroca. Após a Montanha Caratuva, há outras montanhas. Temos a Taipabuçu, depois de Taipabuçu, temos esta bela montanha chamada Ferraria. Prosseguindo mais adiante, encontramos a montanha Ferreiro. Prosseguindo a aventura, encontramos a Montanha Guaricana. No meio deste emaranhado de montanhas, encontramos fazendas como a Fazenda Pico Paraná. Neste emaranhado de montanhas também estará a Serra do Capivari e suas montanhas. São elas a Capivari 1, 2, 3 e 4, que é o topo mais alto. Estas 4 montanhas formam esta bela sequência na paisagem. Esta paisagem também terá a barragem dos rios Capivari e Cachoeira. Esta barragem tem a função de gerar energia elétrica com a força
do rio Capivari, aqui em cima, em Campina Grande do Sul, com o rio Cachoeira, que fica em Antonina. A BR-116 passa por essa barragem, formando este belo viaduto no horizonte. Na BR-116 também fica este famoso posto Tio Doca, que serve de referência para encontrar a estrada que leva à Fazenda Pico Paraná, onde inicia a trilha ao Pico Paraná e a estes outros morros. Daqui da Montanha Tucum, nós enxergamos este posto assim. De lá do posto Tio Doca, as montanhas Camapuã e Tucum são vistas assim. E é assim que as montanhas Camapuã e Tucum atraem e inspiram a visita e a aventura de muitos montanhistas até aqui. Daqui vemos o quanto o acampamento no Camapuã, no seu topo, é inesquecível. Com ou sem neblina. Daqui também vemos serras, como a Serra da Baitaca. Atrás dos morros Pão de Ló e Anhangava, vemos Piraquara, São José dos Pinhais e Curitiba. Além dessas montanhas da Serra da Baitaca, vemos também as montanhas da Serra da Farinha Seca. A mais famosa dessas montanhas é o Morro do Sete. Do Morro do Tucum, só vemos algum traçado do número 7 nas suas rochas.
Vemos também pontos da Estrada da Graciosa. Mais adiante, vemos também o conjunto de montanhas Marumbê. Este conjunto Marumbê parece um condomínio de vários picos. Vamos ver quais. Pico Olimpo. Pico Gigante. Ponta do Tigre. Esfinge. Abrolhos. Torre dos Sinos. Parque do Linneu. Daqui do topo do Tucum, o que podemos fazer é vislumbrar estes picos como futuras aventuras. O trem passa embaixo do Rochedinho, outro pico neste condomínio do Marumbê. Assim o Marumbê forma este belo cartão postal no horizonte. Mas também temos muitas outras montanhas e serras que são belos cartões postais também, apesar de menos conhecidas. O Pico Siririca é uma dessas montanhas. Daqui do topo do Tucum, nós só conseguimos ver uma das duas torres do Siririca. E é a torre onde nós acostumamos
acampar. Também nos acostumamos a ver o Pico Siririca como uma das nossas próximas aventuras. No horizonte também nos aparece a BR-277. Mais montanhas e serras vão nos aparecendo. Seja no horizonte mais distante, seja no horizonte mais próximo. Tal como é o caso do Pico Araponga. Ao lado dele, vemos a extensão do Pico Tangará, até chegarmos no Pico Cotoxó. Este é o Pico Agudo da Cutia principal. É o mais conhecido e normalmente aquele que vemos como a próxima aventura. Mas os outros agudos também nos aguardam como próximas aventuras. Picos não faltam por aí. Tal como é o caso dos picos da Serra da Prata. Atrás da Serra da Prata, podemos ver braços de mar de Guaratuba e de Matinhos. Conforme o clima, podemos ver mais ou menos detalhes destas paisagens. Cartões postais não faltam no horizonte. Perto de nós também há muitos cartões postais interessantes. Esta bela montanha Cerro Verde é um deles. Tal como o Pico Tucum aqui, também está sempre recebendo muitos visitantes. Tal como é o caso destes dois agora. Atrás do Pico Cerro Verde há um conjunto de elevações que nós conhecemos como camelos.
É um conjunto de picos bastante pedregosos. Não muito distante do Tucum, também há esta elevação, este pico que conhecemos como Taquaripoca. Montanhistas mais criativos chamam este pico de Papaléguas, devido às suas pedras que lembram ovos de algum tipo de pássaro gigante, é claro. Por isso Papaléguas. Também temos o Pico Luar, que apresenta uma vegetação bastante diversificada e com desenhos curiosos no horizonte. Conforme o local de onde observamos, estas configurações da vegetação parecem ter o número 64. Daqui do Pico Tucum não há uma definição bem específica, um formato específico para esta vegetação. O Taquaripoca e o Luar são parte de um caminho para o Siririca, aqui pelas montanhas. São estas as paisagens que podemos ver depois de muitas aventuras ao Pico Tucum desde 2006. E chega a hora de voltar. Normalmente eu gosto de voltar à noite, porque as paisagens nos parecem assim, com um tom bem diferente e misterioso. À noite vemos mais bichos também.